é consequência. Ou seja, ele já não estava jogando bem, por isso não foi chamado. E o Tite está de olho muito na questão física do Cássio. Eu não estou falando nem do peso, estou falando também de eventuais lesões. Depois do jogo hoje, ele falou de jogar com dor. Se for para jogar sem dor, sempre não dá. Você sempre vai ter uma dorzinha. Então ele pode ter uma lesãozinha no quadril, que aparentemente tem. Não estou consultando o departamento médico dos Corinthians. Mas assim, ele falou sobre ter alguma dor. Pode ser, parece que ou tem. Pode ter. Na quarta-feira, como disse o Edmundo, ele acusou o problema. No ano retrasado, hoje ele falou que se for para jogar sem dor, não vai jogar. Ou seja, sempre se joga com alguma dorzinha. No ano retrasado, aquele problema do Cássio com o Mauri e com o Tite foi para a questão física. E a comissão técnica da seleção está muito de olho na questão física do Cássio. A questão física pode interferir na questão técnica. Hoje, para mim, ele não foi como deveria no lance do segundo gol, que ele rebate para o meio da área. Esse gol aí? Esse daí, que ele rebate para o meio da área, e aí o Vitinho marca. E mesmo a segunda bola, o terceiro gol, eu acho mais difícil. Mas ele também corta para o meio da pequena área. Ozinho, então nós temos mais um elemento para ser discutido no time do Corinthians. A falta de um centroavante, de um atacante. A ausência, mais uma vez, do Jadson e agora o Cássio também? Assim, especificamente do jogo, acho que foi o pior jogo do Corinthians que eu assisti, comandado pelo Carille. O Corinthians não jogou bem e também pegou uma equipe que estava numa tarde feliz. E para surpresa minha, porque eu critiquei muito a atitude do Bragantino de vender o jogo. Acho que a motivação, o motivacional que foi feito lá no Bragantino surtiu efeito. Visto que na entrada do campo o presidente é que fez uma palestra ali para os jogadores, aos gritos, pulando, deu para perceber o que foi passado ali de motivacional para esses atletas. E que fizeram uma partida muito boa. E estavam encaminhando uma boa classificação no 3-1. Agora, esse gol do Pedrinho, o gol que o Pedrinho fez, igualou tudo de novo. Por mais que venceu o jogo, mas eu acredito muito que o Corinthians consiga essa classificação jogando em Itaquera com a sua torcida, mais de 30 mil pessoas no estádio. E não acredito que o Corinthians vai jogar mal de novo. É uma opinião minha. Em relação ao Cássio... Mas o Corinthians começa a partida eliminado. E joga contra dois adversários, contra o Bragantino e o Relógio. É por isso que eu falei, é a opinião minha. E a paciência do torcedor. É por isso que eu falei. Também acho. Eu não estou falando que é o verdadeiro, é a opinião do Zinho, o comentarista. Uma ordem natural das coisas é que o Corinthians vença até de mais de um gol de diferença e classifique. Por isso que eu fiz a colocação. Mas vale a pena ressaltar, Eu não acredito que o Corinthians vai jogar mal novamente, a minha opinião, não jogou bem hoje, não fez uma boa partida. Muitos jogadores não jogaram bem. Não foi só o Cássio, não foi o Fagner, que teve probleminha também de contusão. Errou demais. O Emerson não jogou bem. E o Cleison saiu, ele teve que botar Matheus Vital. E ele foi buscando alternativas dentro do jogo. Os laterais não funcionaram, o Sid Clay também não. Então, pela grandeza do Corinthians, pelo trabalho que o Carille faz, eu não acredito o Corinthians jogando mal novamente. Se fosse 3-1, a vantagem era muito maior. Tem uma vantagem, respeito o Bragantino, mas acredito que na arena, na Itaquera, com a sua torcida e o trabalho que o Carille vai fazer em cima desses jogadores, eu acredito na classificação do Corinthians. Bom, então quer dizer que o time do Corinthians teve uma tarde irreconhecível, a equipe do Fábio Carille, e o Bragantino jogou e deu tudo certo para ele. Isso não pode acontecer duas vezes seguidas? Pode. O Corinthians jogou bem quarta-feira? Primeiro tempo, não. Segundo tempo, conseguiu fazer os 2 gols. Mas mas não jogou uma grande partida na quarta-feira. Sim, mas diferença, venceu por 2-0. Aí o ponto, pra mim, eu acho que o Carille tinha uma dose de razão. Eu achei curiosíssima a entrevista do Carille quando ele falou na quarta-feira à noite. Quando ele disse, a gente tentou com o Jadson por dentro, não deu certo, a gente sabia que ia perder um pouquinho defensivamente. Agora, felizmente, nós conseguimos recuperar o DNA defensivo. Vem um repórter em seguida e diz assim, você já falou que vocês recuperaram o seu DNA ofensivo? Ele disse, ofensivo não, defensivo. Isso. Porque o time vinha de 3 jogos seguidos sem sofrer gol. Hoje tomou 3. Só tinha tomado 3 no dia 19 de novembro contra o Flamengo, jogos oficiais. Pré-temporada, quando mudou o time inteiro,
Tô excluindo, mas jogos oficiais do Carille, só Flamengo 3, Corinthians 0, 19 de novembro do ano passado, já era campeão. Dias depois, já era campeão. 3 dias depois, eu tava de ressaca. Tá diferente. E na frente, o time tem dificuldade para abrir espaço. Hoje o Adenilson, volante número 5, acompanhou o Rodriguinho o tempo inteiro, fez uma boa partida defensivamente. O Corinthians tem dificuldade para achar o espaço. O Emerson perdeu 8 bolas na frente, não é que ele errou o passe, perdeu 8 bolas na frente. O time errou passe demais. Então, acaba colocando o adversário no jogo, porque o adversário tem qualidade também. Quando sai o Léo Jaime e entra o Ítalo, que ele colocou velocidade, e ainda sai o Fagner machucado, primeira bola do menino Mantuan, o Ítalo vai dentro dele, corta e é a jogada do segundo gol do Bragantino. O Carille vai falar daqui a pouco e o Simon a respeito dos gols. Muita discussão no gol do Bragantino, o primeiro do jogo, e o Simon vai esclarecer pra gente já se estava numa condição legal ou se havia impedimento. Edmundo, deixa eu colocar aqui para você uma frase do Carille ao final do jogo. Eu me lembro que na semana passada a gente falava bastante a respeito do Bragantino vender o mando dessa partida e levar o jogo para o Pacaembu. Posso fazer uma observação só sobre essa expressão? Qual delas? É a expressão vender humano, observação minha só. Quando a gente fala vender humano, parece que o Corinthians comprou o direito de jogar no Pacaembu. E na verdade o Bragantino decidiu na federação usar o Pacaembu como seu mando de campo. A decisão do Bragantino. Não está errado, só estou colocando isso porque... Sim, que a decisão foi do Bragantino. O Corinthians nessa é inocente, digamos. Sim, não, sem dúvida. Não, e o Carille falou sobre isso. E a respeito do jogo, ele disse o seguinte, pessoal, Zinho, PVC, Edmundo e Simon. Se o jogo fosse em Bragança Paulista, vocês já pensaram no seguinte, se o jogo fosse em Bragança Paulista, talvez o Bragantino se sentisse mais obrigado a partir para cima do time do Corinthians. Poderia ter sido melhor para a gente. No Pacaembu foi diferente. Eles aproveitaram muito bem e conseguiram a vitória. Preto, eu acho que ele tem razão no que ele diz. Né? Em casa, o time propõe mais o jogo. No Pacaembu, talvez fosse pela dimensão do gramado. Beleza. Mas o problema é que ficou muito claro. O Corinthians, até 2014, tinha a sua casa, o Pacaembu. E o Corinthians se sente à vontade, o torcedor corintiano gosta de esse estádio. Ficou muito claro que a intenção da direção do Bragantino, e palavras do presidente, davam mostra de que eles optavam por uma boa renda, como é mandante, a renda é do mandante, uma boa renda, um número expressivo de torcedores, e que eles pudessem, já que chegaram até essa fase do Campeonato Paulista, lucrar também, pagar os salários. Os clubes de menor investimento sofrem. Esforço. Tem uma agenda menor, tem campeonatos. Eu não sei se o Bragantino está na Série Jogou a Copa do Brasil contra Copa do Brasil, não sei. Mas tem um orçamento que não supre os 12 meses ou 13 meses do ano. A nossa legislação, ela sabe, muito imposto, tem 13º, férias, enfim. E um time pequeno, um time... Tentou resolver um problema dele. Exatamente. Ele tem lá uma folha para pagar, né? A legislação, se você não paga, você perde o atleta. Então você tem que manter aquilo ali em dia e tem que se virar para fazer dinheiro. Ok. Ponto. E aí a criatividade do dirigente de vender ou de mudar o mando de campo para poder ter uma arrecadação, eu não acho de todo mal, não. O que chamou a atenção é levar para a antiga casa do Corinthians. Só que, depois do jogo de hoje, me parece que eles sabiam o que estavam fazendo. O Bragantino está na Série C, né? Do Campeonato Brasileiro, você falou? Não, eu não sei se é C, D. Eu sei que não tem uma agenda... Série C. Eu só sei que não tem uma agenda, um calendário anual, completo. Uma arrecadação que possa, se o time for organizado... Na Série C ele vai até novembro, né, disputando. Mas acho que tem classificatória, não, na Série C campeonato não. Na Série C pontos ele corridos. joga,
Enfim, melhor, né? Melhor porque você Mas tem... a renda é pouca. Os jogos não dá uma renda... Essa foi a melhor renda do Bragantino no campeonato. Assim, apesar de o público ter sido pequeno. Mas eles levaram para ir pensando numa renda eles bem melhor. Ter 40 mil pessoas, 35 mil pessoas. Esse era o objetivo do Bragantino. Isso não está acontecendo mais com o Corinthians, porque o Corinthians... É incrível, assim, o que está levando o público para o estádio? Eu vou falar, não é a última vez que eu vou falar, mas é se falar curto aqui. O Corinthians está levando o público para o estádio quando tem sócio torcedor. Duvido você repetir isso domingo. O mando do Bragantino, o sócio torcedor não vai. Aí o torcedor que não é sócio torcedor vai. Mas aí o Bragantino vende ingresso o ingresso médio foi R$42, nem foi tanto assim. Mas a melhor, dava pra pagar. O corintiano que quisesse ir no jogo e que não é sócio, podia pagar R$40 e ir pro jogo. É só uma vez. Agora, se fosse jogo único, se fosse uma final, se tivesse um apelo maior, tem o jogo da volta na arena. Então o cara pode esperar. Agora, o maior público do Bragantino no campeonato tinha sido 7.700 pessoas contra o Palmeiras no Gabriel Bichedi. Renda de 420.135. A renda aí foi 690 mil. Então ele ganhou aí R$170 mil em comparação com o melhor público que ele tinha tido, com a melhor renda que ele tinha tido no campeonato. E ganhou o jogo, o Bragantino. Tem um detalhe. E ganhou o jogo. Foram 15 mil espectadores no Pacaembu? 14.100 pagantes. Lá em Bragança, o estádio é para 17 mil. Sim, mas o maior público que eles levaram lá foi 7.700. Também no campeonato. Então, esse acabou sendo menor do que deveria. PVC, mas eu gostaria de fazer essa conta. Qual é o custo de se jogar no Pacaembu? Pode ser que tenha... Maior do que se ele jogasse lá no... Outra coisa. Com certeza. Outra coisa, assim, você que já foi gerente de futebol, tem hotel, hospedagem, alimentação, transporte. Tudo isso. Tudo isso conta, PVC. Eu acho que na conta final... Pode ser que não vale a pena agora. Esse público que deu, não teve um lucro tão grande, não. E não teve porque o São Caetano fez isso e o Bragantino fez também. O torcedor o lucro é um foi torcedor ganhar o jogo, diferente. Né, PVC? A gente fala, porque domingo à tarde é melhor que quinta-feira à noite. Aposto como quinta-feira à noite vai dar 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, 28, 27, 30 mil pessoas em Itaquera na quinta-feira. Muito bem.